Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de fevereiro de 2024. Fazer uma análise desse título que vocês devem ter vindo, talvez tenha chocado, alguns deem risada, alguns não acreditem, mas é a verdade. E eu vou provar a vocês com os números recém-divulgados do Banco da Rússia, que seria o Banco Central da Rússia, né? E prova que a Rússia está indo a um desastre econômico de uma maneira acelerada. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e conto com vocês inscritos no canal. Muito obrigado. Apesar, e também recentemente, a diretora-geral do FMI ter dito que a Rússia vai crescer 2,6% esse ano, mas que ela lamenta porque isso não representa uma melhora de qualidade de vida para o povo russo, mas sim por causa da economia de guerra. Eu diria que ela talvez esteja certa em parte, né? Não totalmente, mas que a maioria, se não todos aqueles pró-russos, o que tem uma leve simpatia por Vladimir Putin e sua gangue, vão dizer que a Rússia está muito bem, apesar da guerra, teve sanções, as sanções não afetaram nada, mas a história não é bem assim, à luz dos números divulgados referentes até o fim do primeiro semestre do ano passado pelo Banco da Rússia. Mostra que, sem dúvida, o colapso russo está chegando muito rapidamente e talvez aconteça esse ano. Então ele divulgou um número, né? Divulgou um superávit, né? Mas se nós analisarmos apenas o primeiro semestre do ano passado, ele não divulgou o segundo semestre do ano passado. E esse superávit da Rússia despencou em 140 bilhões de dólares, né, no primeiro semestre. Isso representa uma queda que vai ser um sério desafio, acho que não tem como reverter isso rapidamente nos próximos anos, de 85%. É uma queda muito grande, a mesma coisa que tem os inimigos que tornam-se inimigos do Putin, né? Tem ataque cardíaco, eles normalmente caem de prédio, que dizem, né? O cara vai e se joga de um prédio, né? É a mesma coisa que você pegar num prédio de 100 andares, chegar no andar 85 e atirar alguém, né? Se atirar. Então a economia da Rússia está assim, ou seja, caindo de uma maneira acelerada. O déficit em 2022 era de 48 bilhões de dólares. E no primeiro semestre de 2023, ele excedeu esse valor ainda, em primeiro semestre de 2023, em 15 bilhões. E a Rússia tem que cobrir esse déficit e ela, para isso, usa um fundo nacional, o chamado Fundo Nacional de Riqueza. Mas o fundo está diminuindo e não está entrando dinheiro. Há uma escassez de dinheiro, né? Então, nos próximos de 6 a 12 meses, ele tem que repor esse dinheiro e esse dinheiro não entra na economia. Vamos aprofundar esses números divulgados, né, pelo Banco Central da Rússia. São muitos números, eu selecionei alguns números que que saltam aos olhos, né? E essa queda foi dirigida na redução da balança comercial de 68,4%. Isso é uma imagem muito preocupante da economia russa, sem dúvida nenhuma. Ela enfrenta uma crise no investimento estrangeiro, que o investimento estrangeiro, quando começou a guerra da Ucrânia, foi embora. Ou seja, mais de 1.000 empresas, já falei, quase 2.000 empresas saíram da Rússia, então não tem investimento estrangeiro. É muito pouco, e as pouquíssimas empresas que ficaram lá não estão fazendo investimento na economia russa, né? Sem dúvida nenhuma. E isso afetou muito negativamente a economia como um todo, aumentando o desemprego de uma maneira muito grande. Essa economia de guerra na produção das indústrias, das fábricas militares, não absorveu todo aquilo que sobrou de desempregados que ficaram por causa do que as empresas fecharam e foram embora. A Rússia teve um excedente de 25,2 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023.
né, um ano depois da invasão da Ucrânia. Mas em 2022, que era o ano, e só no primeiro semestre de 23 que eu estou falando, certo? Esses 25 é o excedente. Não divulgaram o segundo semestre. Mas você veja, vamos comparar com o excedente de 2022, que é o ano da invasão, onde não sentiram-se nenhuma sanção, ainda que as sanções foram dadas, sentiram-se ano passado. Ou seja, o excedente, né, o superávit foi de 165 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso representa, comparado o primeiro semestre com o ano de 2022, uma fábula, né, esses 2 anos, uma fábula de 140 bilhões de dólares. É uma pancada, é um nocaute, né? Sem dúvida nenhuma. Essa desaceleração econômica ela é agravada pela China, se a gente começar a analisar, que é um aliado da Rússia. Ele agrava a situação porque a economia global está experimentando uma deflação provocada pelos preços na queda do óleo e gás, né? Que é o carro-chefe da economia russa. E mesmo com a redução na produção, os preços não aumentaram dramaticamente como se esperava, que já analisei isso no vídeo anterior. Isso representa 85% de perda. É a mesma coisa que ser jogado em um abismo. Eu falei prédio, mas pega um abismo aí de 85 metros, a economia russa está correndo para dentro desse abismo, ou seja, caiu 85%. O superávit da Rússia passou de 14,8 bilhões. Você veja, no primeiro semestre do ano passado, aí já mostraram julho para 1,8 bilhões. Olha a diferença, em 6 meses, aí já no mês seguinte para 8,8 bilhões em 2023, em julho, já no mês seguinte. Que foram os números divulgados até julho do ano passado. A Rússia esse ano deve enfrentar um déficit muito grande em conta corrente. E isso será desastroso para a economia, principalmente dessa economia altamente dependente de petróleo e gás, ou seja, o colapso vai acontecer e a Rússia está correndo rapidamente por esse colapso causado pelo ditador russo, provocado por essa guerra criminosa que ele está movendo na Ucrânia e sonha ainda em mover guerra contra a Europa para voltar a ser o imperador da antiga União Soviética. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia. Inscrevam-se no canal, Deus abençoe o Brasil. Inscrevam-se no canal, conto com vocês. Compartilhem com suas redes sociais e deem um like. Façam os seus comentários. Paz e bem.